Imagine um mundo onde tudo era perfeito, onde não havia dor, nem engano, nem morte. O vento soprava suave, o sol iluminava com doçura e a presença de Deus era tão real quanto o ar que se respirava. No coração desse paraíso reinava o silêncio da paz, até que uma voz o quebrou. Uma voz inesperada que não vinha do Criador, mas de uma serpente. Sim, uma serpente falou. E essa simples frase carrega o mistério mais profundo de toda a história humana. Como um animal pôde se comunicar com palavras, raciocínio e intenções? O que estava por trás dessa conversa? Foi apenas uma metáfora ou um acontecimento literal? E acima de tudo, por que essa voz surgiu justo naquele momento, quando tudo parecia perfeito? No jardim, Eva caminhava entre árvores que exalavam vida. Nenhum som era hostil. Nada ameaçava sua existência. Ela vivia em total harmonia com a criação. Mas então, algo diferente aconteceu. Entre as folhas, uma criatura a observava. Seus olhos brilhavam com uma inteligência incomum. E de sua boca saiu a pergunta que mudaria o destino da humanidade. É verdade que Deus disse: "Não comam de nenhuma árvore do jardim"? Uma simples pergunta, mas cheia de veneno. Eva nunca havia ouvido algo assim. Aquela voz não era de Adão, nem do próprio Deus. Era algo novo, enigmático, quase encantador. E assim, o paraíso escutou o primeiro som da dúvida. A serpente não atacou com força. Ela atacou com palavras. Não ofereceu violência, mas uma ideia. Uma semente plantada na mente da mulher. E é isso que torna essa cena tão poderosa. A tentação não começou com um grito, mas com uma conversa. Muitos questionam: como uma serpente pôde falar? Alguns estudiosos dizem que era uma criatura diferente das serpentes que conhecemos hoje. Uma forma de vida bela, talvez com aparência encantadora, que ainda não havia sido amaldiçoada. Outros afirmam que foi o próprio inimigo espiritual, Satanás, usando o corpo do animal como meio de comunicação, como uma sombra infiltrada na criação de Deus. Mas, independente da forma, uma coisa é certa: não era uma voz comum. Era uma voz que conhecia a verdade e a distorceu. Observe o método. A serpente não nega Deus de imediato, ela questiona. Abre espaço para a dúvida. Faz Eva pensar se talvez o Criador estivesse escondendo algo dela. Essa é a essência da manipulação espiritual. Transformar obediência em opressão e curiosidade em armadilha. E é aqui que o mistério se aprofunda. Por que Deus permitiu que essa conversa acontecesse? Porque o mal teve espaço dentro do paraíso. E, acima de tudo, o que a serpente realmente queria? Essas perguntas ecoam há milênios e cada geração tenta decifrar o enigma do Éden. Alguns enxergam uma alegoria sobre a queda moral humana. Outros veem uma guerra espiritual real, uma invasão das trevas no coração do paraíso. O que ninguém pode negar é o impacto desse momento. A partir daquele diálogo, tudo mudou. O ser humano, que antes apenas ouvia a voz de Deus, agora também ouvia outra voz, a voz da dúvida. A serpente não apenas falou, ela ensinou Eva a questionar. E naquele instante, algo foi rompido dentro do coração humano: a inocência. Talvez o verdadeiro mistério não seja como a serpente falou, mas porque Eva decidiu escutar. O mal não precisou gritar, nem se mostrar terrível. Bastou sussurrar algo que soava convincente. E foi assim que, em meio à beleza do Éden, o silêncio foi quebrado. E a humanidade deu seu primeiro passo em direção ao desconhecido. Mas quem era, afinal, essa serpente? Apenas um animal? Uma entidade espiritual disfarçada? Ou o próprio inimigo de Deus, vestindo uma máscara dentro do paraíso? As respostas para esse enigma estão escondidas na próxima parte da história, quando o mal mostra seu verdadeiro rosto. A serpente, o símbolo mais enigmático das Escrituras. Ela surge de forma súbita,
fala com clareza e demonstra uma inteligência que ultrapassa qualquer criatura comum. Mas quem ou o que ela realmente era? Essa é a pergunta que ecoa desde o Éden até hoje. A Bíblia diz que a serpente era o mais astuto de todos os animais que o Senhor Deus havia feito. Mas a astúcia por si só não explica a profundidade das palavras que ela pronunciou. Ela não apenas formulou frases, mas articulou uma teologia, questionou a natureza do Criador, interpretou suas ordens e insinuou que Deus estava escondendo algo da humanidade. Isso não soa como a mente de um animal. Soa como algo ou alguém que já havia desafiado a autoridade divina antes. Os antigos hebreus viam a serpente como símbolo do engano e da morte. No Egito, ela era ligada à realeza, ao poder e à sabedoria. Nos povos da Mesopotâmia, representava a fronteira entre o humano e o divino. Mas no Éden, a serpente não era apenas um símbolo. Ela era um agente, uma presença que agia com intenção. Há quem diga que a serpente original era diferente, uma criatura bela, talvez até com aparência luminosa, capaz de caminhar e conversar. Somente após a maldição, segundo o texto bíblico, ela passou a rastejar. Isso indicaria que o animal, antes da queda, possuía atributos perdidos, uma forma que se tornou irreconhecível depois da corrupção. Mas há uma interpretação mais profunda e mais assustadora. O livro de Apocalipse chama Satanás de a antiga serpente, o enganador do mundo inteiro. Isso revela que, por trás da figura visível no Éden, existia uma inteligência espiritual, um ser rebelde que se disfarçou para penetrar na criação de Deus. Ele não entrou à força, entrou pela sutileza. Foi o primeiro ato de infiltração no coração humano. Imagine a cena. O inimigo observa a harmonia do jardim, o amor entre o homem e a mulher, a presença constante do Criador. Ele não pode destruir aquilo com poder, então o faz com palavras. Escolhe a forma de algo familiar, algo que Eva não tem motivos para temer. E disfarçado de curiosidade, planta uma ideia que mudaria o curso da história. Vocês podem ser como Deus, a serpente falou. Mas quem realmente estava falando era o orgulho. O mesmo orgulho que tempos antes havia corrompido um ser celestial. O profeta Ezequiel descreve esse ser como o querubim da guarda, cheio de luz e sabedoria, até que se achou iniquidade nele. O orgulho que o fez cair do céu agora se manifesta no Éden, desejando arrastar consigo a criação que Deus amava. E assim, entendemos que o diálogo com Eva não foi apenas um teste moral, foi um ataque estratégico. O inimigo não podia ferir Deus diretamente, então tentou ferir sua imagem refletida no homem e na mulher. E o caminho mais eficaz não foi o medo, mas a dúvida. Porque a dúvida é o terreno onde a fé morre. A serpente prometeu conhecimento, mas entregou separação. Prometeu liberdade, mas trouxe escravidão. Prometeu que os olhos se abririam, e realmente se abriram, mas para enxergar a própria vergonha. O Éden, antes um lugar de comunhão, tornou-se o palco da maior traição espiritual da história. Mas aqui surge uma pergunta que incomoda até os estudiosos mais experientes. Se Deus sabia que o inimigo usaria a serpente, por que permitiu? Talvez porque o amor verdadeiro só possa existir onde há escolha. E para que houvesse escolha, também precisava haver a possibilidade da mentira. A serpente foi apenas o canal. O verdadeiro inimigo era invisível, mas real. E desde aquele dia, ele continua falando. Não mais com voz audível, mas através de ideias, dúvidas e desejos que tentam afastar o homem do Criador. No Éden, Eva ouviu uma voz que prometia sabedoria. Hoje, muitos ainda ouvem essa mesma voz, disfarçada de razão, liberdade ou evolução. Mas a pergunta continua a mesma. Quem está falando?
E se a serpente foi apenas o disfarce, então o que o inimigo realmente queria? Essa é a revelação que será exposta no próximo capítulo. O segredo por trás da queda e a verdadeira intenção por trás daquela voz que ecoou no jardim. Se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu comentário aqui embaixo com ideias para trazermos mais histórias como essa. Curta, compartilhe e comente. Isso nos ajuda a continuar revelando mistérios ocultos. Agora, vamos voltar para a nossa história. A pergunta permanece. O que, afinal, a serpente realmente queria? Seria apenas enganar Eva? Ou havia algo muito mais profundo acontecendo por trás daquela cena aparentemente simples? A resposta está nas entrelinhas da história e no coração do inimigo que se escondeu por trás da serpente. Antes de se manifestar no Éden, esse ser já havia se rebelado nos céus. Era um anjo de luz, um querubim resplandecente, criado com perfeição e beleza. Mas algo dentro dele se corrompeu. Ele desejou o trono do Criador. Quis a glória que não lhe pertencia. E ao ser expulso da presença divina, jurou manchar aquilo que Deus mais amava. A humanidade, feita à sua imagem. Quando se aproximou de Eva, a serpente não buscava apenas um erro, buscava uma queda. Ela queria que o homem e a mulher repetissem o mesmo pecado que ela já havia cometido: a soberba. Vocês serão como Deus. Essa foi a promessa. E dentro dela se escondia o verdadeiro veneno. Não era sobre uma fruta, mas sobre poder. Não era sobre comida, mas sobre autoridade. O inimigo sabia que se conseguisse romper a confiança entre o ser humano e o Criador, destruiria a harmonia do universo. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando Eva estendeu a mão, não foi apenas um gesto físico. Foi o momento em que a dúvida venceu a fé. Aquela mordida não apenas quebrou um mandamento, quebrou uma aliança. O homem que antes andava em comunhão com Deus, agora se escondia dele. E o silêncio do Éden foi substituído pelo som da culpa. Mas o mais impressionante é o que acontece depois. Mesmo diante da queda, Deus não abandona. Ele aparece, chama Adão pelo nome e faz uma pergunta que ecoa até hoje. Adão, onde estás? Não porque Deus não soubesse onde ele estava, mas porque queria que o homem percebesse onde havia se colocado: distante. A partir daquele instante, o paraíso foi fechado e o mundo conheceu o peso da separação. A serpente, agora amaldiçoada, passaria a rastejar e a humanidade conheceria a dor, o suor e a morte. Mas no meio da maldição surge uma promessa. Deus olha para a serpente e declara: da descendência da mulher nascerá aquele que te esmagará a cabeça. Foi a primeira profecia sobre a redenção. A serpente havia vencido uma batalha, mas não a guerra. O Criador já havia decretado o fim do engano. E é isso que revela o verdadeiro propósito da serpente. Ela queria transferir sua rebelião ao coração humano, fazer com que o homem se tornasse inimigo de seu próprio Criador. Ela queria contaminar a imagem de Deus refletida no ser humano, para que nunca mais houvesse harmonia entre o céu e a terra. Mas o plano divino foi maior. Deus transformou a queda em promessa, e da mesma humanidade enganada nasceria aquele que traria de volta a vida, Jesus, o Cristo. O Éden foi o palco da primeira derrota humana, mas também da primeira promessa divina. E desde então, a história da humanidade é a história dessa guerra invisível, a voz que engana contra a voz que salva. A serpente ainda fala, não mais com sons, mas com ideias, tentações e ilusões que ecoam nos pensamentos e desejos humanos. Ela fala quando alguém acredita que pode viver sem Deus. Ela fala quando a mentira parece mais confortável que a verdade. Mas, assim como no início, ainda existe uma escolha. A serpente falou, mas sua voz não foi a última.
Porque no Calvário, séculos depois, uma outra voz ecoou: está consumado. E com essas palavras, o ciclo da queda começou a ser quebrado. O verdadeiro segredo da serpente nunca foi sobre poder, mas sobre destruição. E o verdadeiro segredo de Deus sempre foi sobre amor. A serpente queria a separação, Deus quis a restauração. E no fim, o mesmo Deus que permitiu a dúvida também preparou a resposta. A voz da serpente deu início à queda, mas a voz de Deus, através de Cristo, deu início à redenção. E assim chegamos ao fim de mais uma história. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações, deixe seu like e comente suas ideias para que possamos trazer ainda mais mistérios. Até a próxima!